E eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia bem rapidinho, para Marcos 9, e eu vou compartilhar 3 princípios super rápido aqui, se der tempo, nos 10 minutos, que eu sei que o Eibe vai trazer uma palavra poderosa. Marcos 9, 33, Jesus estava caminhando com seus discípulos, chegaram então em Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem seria o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-as nos braços, disse: quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E esse versículo é um versículo muito interessante, porque aqui está os discípulos caminhando. Jesus estava próximo deles, viu que eles estavam conversando, e quando chegou na casa deles, Jesus perguntou assim: o que vocês estavam conversando? Qual era o papo lá? Qual era o assunto que vocês estavam falando? E aí eles ficaram meio sem graça, porque a conversa dos discípulos era justamente quem ia ser maior, quem ia ser o maior. Agora, uma coisa que é muito interessante para mim, quando eu me deparo com esse versículo, é que Jesus não repreendeu eles. Jesus não disse para eles assim: gente, mas vocês, viu? Eu tenho vergonha de vocês. Vocês estão aqui pensando quem que vai ser grande, quem que vai ser o maior. Jesus não falou nada disso. Por que Jesus não falou nada disso? Por que Jesus não chamou a atenção dos discípulos? Eu acredito que Jesus não chamou a atenção dos discípulos porque Jesus entendia muito bem aquilo que os discípulos estavam passando. Porque dentro de nós, seres humanos, de todo homem, de toda mulher, nós temos um desejo de querer ser grande. Ou alguém aqui pensa: eu quero ser pequeno. Não, nós queremos ser grande. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos ser grande. E Jesus não repreendeu aqueles discípulos pelo fato deles quererem conquistar ou ser grande, ser usado por Deus. Jesus só ensinou-os como ser grande. E qual foi o ensinamento de Jesus? Bem diferente do que o mundo ensina, Jesus falou: olha, vocês querem ser grandes? Ele praticamente, ao explicar isso: vocês querem ser grande? Vocês podem ser grande, mas eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão ser grande. E aí Jesus ensina os discípulos como que eles poderiam ser grandes. E ao ensinar, ele diz o quê? Diferente do mundo. O mundo, para ser grande, você passa em cima das pessoas, você senta nos melhores lugares, você se põe numa posição de destaque. Mas Jesus falou: tudo bem, não tem nada errado em vocês quererem serem grandes. E eu vou dizer para vocês serem grandes, vamos servir. Se você servir, você vai ser grande no reino de Deus. E essa noite aqui, eu estou diante de muitos homens e mulheres grandes. Por quê? Porque aqui é uma reunião de líderes, onde tem líder de life, onde você está aqui porque você tem um coração de servo. Você tem servido, aberto a sua casa, você tem dado o seu ouvido para escutar os problemas das pessoas, você tem estado aqui na igreja cooperando, você tem servido. Então, quando nós servimos, nós estamos no caminho que Jesus falou que seríamos grandes no reino de Deus. Queremos ser como Ele. Ele veio ao mundo e nos serviu.
para servir. E como podemos servir mais eficazmente? Olha só o que fala em Jeremias 17, 8. Fala o seguinte. Está falando daqui de nós, o povo de Deus, né? Porque o justo, nós, o povo de Deus, né? Porque somos como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Esse ano passado foi um ano de calor, mas não foi um calor físico, foi um calor de muita provação, né? Ele não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, você está passando seca, meu irmão? Olha só, no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Aleluia! Nós fomos chamados para dar fruto, mesmo no tempo de seca. Mas como que a gente pode dar fruto? Está justamente no versículo 8. Nós estaremos plantados junto às águas. Essa igreja, né? Você está plantada nessa igreja. Quando você se refere a Past Church, você se refere àquela igreja, essa igreja, ou você se refere à minha igreja? Para que essa igreja seja a nossa igreja, nós temos que estar plantados. Plantados, porque quando nós estamos plantados, nós recebemos todos os nutrientes, tudo que vai nos dar força para, em tempo de seca, em tempo de tempestade, em tempo de dificuldade, nós vamos dar fruto. Por quê? Porque nós estamos plantados. Por isso que é importante nós estarmos plantados numa igreja. Quando um cristão anda de igreja em igreja, ele não cria raízes, ele não pode extrair do solo todos os benefícios de estar plantado. E eu sei que você está aqui porque você está plantada. Essa é a nossa igreja. Deus me plantou nessa igreja. É nessa igreja que eu vou criar raízes. É nessa igreja, na minha igreja, que eu vou extrair, que eu vou deixar com que as minhas raízes sejam profundas, que eu possa extrair a água profunda, todos os nutrientes necessários para que eu floresça, para que eu cresça, aquilo que todo ser humano quer, né? Ser uma bênção, crescer, prosperar, ser grande. Mas para que a gente seja grande, nós temos que estar plantados. Vira para o seu vizinho e pergunta: você está plantado? Aleluia! Raízes profundas, né? Eu falei que eu ia falar 3 princípios. Raízes profundas. Nós temos que ter raízes profundas. Extrair. Deus tem colocado pastores maravilhosos, líderes maravilhosos aqui, que têm ensinado a palavra de Deus. Deus tem nos dado esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, no nosso tempo sozinho com Deus, para que a gente possa extrair o máximo, que as nossas raízes possam crescer profundas. Profundas. E a terceira coisa, unidade. Unidade. Você sabe por que uma palmeira, ela não cai facilmente? E a Bíblia diz, ela é uma árvore tão alta. Uma das razões que ela não cai facilmente é porque ela tem raízes profundas. Mas ela não tem somente raízes profundas. Ela tem raízes entrelaçadas. Ela tem raízes entrelaçadas. Quero pedir, vocês 3 aí, venham aqui rapidinho correndo, que eu tenho 1 minuto e meio. Pastor Antônio Carlos, vocês 3. Os 3, vem. Nós temos que ter raízes entrelaçadas. O que é raízes entrelaçadas? Quando nós estamos entrelaçados, comprometidos um com o outro, nós nos entrelaçamos. E quando a gente se entrelaça, aí, gruda aqui. Quando a gente se entrelaça,
né? Como as palmeiras que estão plantadas com raízes profundas, entrelaçadas, é muito mais difícil para o diabo derrubar. Forte, né? É muito mais difícil para o diabo derrubar, né? Por quê? Porque nós estamos entrelaçados. E nós temos que ter um compromisso um com o outro. Você sabia que até na biologia, espera só um instantinho, até na biologia, no mundo da natureza, no mundo das árvores, você sabia que uma raiz, que uma árvore maior, ela tem um compromisso com a árvore menor? Ela tem um compromisso na floresta com uma árvore menor. Ela dá sombra, ela dá nutrientes, ela ajuda aquela árvore. No mundo animal é a mesma coisa. Você já viu quando querem atacar uma manada de bicho? Um outro animal nunca ataca se eles estiverem entrelaçados, se eles estiverem juntos. Mas se eles estiverem separados, pode separar. Se eles estiverem separados, olha o que vai acontecer. Ele nem esperava que eu ia fazer isso, né? Olha o que vai acontecer, né? Obrigada. A importância de nós termos um compromisso um com os outros, com o nosso irmão, com o pessoal do nosso life, defender aquele compromisso. Nós estamos entrelaçados. Vai vir a tempestade, mas meu irmão, minha irmã, nós estamos juntos. Aleluia! Aleluia! Pastor Eibe.